minha vida. Agora é o Evangelho. É o Evangelho simples de Jesus, é o Evangelho da graça de Deus. Vive seus amigos, entre e venha, abra o coração, é a palavra. E você está vendo aí o texto bíblico, no qual gostaria que você abrisse, se for o caso, para você me acompanhar, agora, durante ou depois, porque eu quero que você tenha tão somente essa referência de Atos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 40, que é sobre o diácono da igreja em Jerusalém, chamado Filipe, e um etíope, que era também um eunuco, que era um homem que ou nascera com disfunção genital, sexual, frequentemente, muitas vezes era uma disfunção, um homem com uma genitália ou com ambas as coisas, um pênis que era assim, tipo um grande clitóris, uma vagina não formada, ou então, como era de fato na maioria das vezes, eram escravos, gente sem direito, que era castrada pelos seus donos. E havia naturalmente, mas eles também tinham seus auxílios, eles tinham a medicina antiga, que além das transformações naturais que ocorrem no corpo, no organismo de um homem castrado, eles a isso adicionavam várias outras formas de estímulo que eles julgavam ser necessário para a transformação daquele homem num ser assexuado, frequentemente afeminado, com a voz mudada e com a cintura afinada, com um monte de situações completamente caracterizadoras do estado descrito por Jesus, daqueles aos quais os homens tornaram eunucos. Os homens castraram, os homens mudaram a natureza da expressão do indivíduo, naquele caso, pela castração. E a castração sempre tem o poder de gerar alterações de natureza sexual. Seja aquela castração físico-orgânica, seja a castração de natureza de abusos sexuais numa pessoa criança, infantil, ou a castração de enfiar na cabeça de uma pessoa que, se ela tiver uma outra tendência ou desejo ou estímulo de natureza sexual que não seja cis, como se diz hoje em dia, que não seja straight, como se dizia em inglês nos anos 80, 90, frequentemente, que é hétero, se não fosse dessa natureza, o olhar, tanto naqueles dias quanto hoje, fica imediatamente alterado. Quanto mais para o passado, mais estigmatizado o ser era. E aí esse indivíduo que está em questão aqui nesse texto. Eu, no entanto, quero, antes de falar no texto, que vai ser muito rápido no final, e você pode se familiarizar com ele enquanto me ouve, mas preste atenção, eu quero que você pense na loucura do amor de Deus por nós. O Braulio vai mostrar para a gente. Essa coisa é muito louca. Deus me conhecer e me amar é coisa de louco. Eu sempre achei que era. Nunca achei que isso tinha uma explicação. Isso
só podia ser admitido se o cara, de fato, tivesse a experiência existencial e de fé, portanto, de salto no enfrentamento do absurdo, é que alguém poderia crer que Deus o conhece e que Deus o ama. Porque sem esse pressuposto de natureza experiencial, como, por exemplo, Paulo diz, pois Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, alienados, destituídos, cegos, incapacitados. Mas Deus nos amou primeiro. Ninguém nunca amou a Deus antes de Deus amá-lo. Mas é um absurdo. E quanto mais a gente fica sabendo coisas sobre a existência, mais maluco ainda isso se torna. Isso é muito mais louco hoje do que era nos dias de qualquer outro. Por isso, Abraão não pensava nisso como uma angústia de natureza filosófica. Abraão pensava nisso como prova. Deus mandou que ele fosse ao Monte Moriá imolar o filho único dele que ele gerara depois de estar impotente há muitos anos e a mulher dele em menopausa há décadas sem menstruar, jamais. Aí Deus diz, olha, agora você vai e mata essa criança lá no Monte Moriá. E ele se levantou e foi. Não sabia nada de filosofia, nada de nada. Mas ele se levantou e foi. A única razão é porque ele cria que ele conhecia a Deus. E que quem estava falando com ele era Deus. Se eu não estiver nesse estado de consciência, que só vem exclusivamente pela fé, de que Deus me conhece e me ama, se eu não estiver andando nesse caminho invisível, atravessando o abismo do absurdo, pisando nessa linha da fé que me permite atravessar esse cânion, esse abismo, esse vácuo absurdo. Se não for assim, não tem jeito. E nesses dias, as questões são muito outras. As questões têm a ver com, por exemplo, a primeira questão que eu ouço muito, e o Braulio vai mostrar para você. Toda hora eu vejo gente se queixando, dizendo que é insuportável tentar ver a Deus de nós em relação ao universo conhecido. É uma angústia muito maior do que a angústia de Galileu Galilei, do que a angústia de Miguel Ângelo, que tinham conhecimento desse espaço da astrologia. E ainda havia o conflito de que se eram os outros girando em torno da gente ou a gente com os outros girando em torno do Sol. Ou seja, a religião determinava que nós, aqui da Terra, éramos o centro de todo o universo. Aí depois passou a ser o Sol. Aí depois se descobriu que isso aqui, esse mundo aqui, astrológico, é uma bobagem, é uma
bolinha de nada. A nossa realidade planetária, solar, é uma bolha diminuta, uma nano-realidade universal. E quanto mais cresce o conhecimento, quanto mais a gente bate na parede do absurdo, há 4 bilhões de anos atrás, quando o que eles não sabem explicar explodiu. Big Bang, Bang. E aí, daquilo que se chama de matéria primal, que não está explicada e nem será jamais, porque a matéria primal tem que existir num primal não material, num primal que não seja matéria, que seja o nada todo-poderoso, que é absolutamente maior do que tudo que se possa designar. Aí o cara vê esse universo aqui e já fica aturdido. São bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas, de planetas, de universos. E aí se vai enxergando cada vez mais distante. E aí depois se sai do distante e começa-se a admitir a possibilidade de que nós sejamos apenas uma lâmina, apenas um corte, ou, como na teoria das cordas, apenas uma corda nessa harpa universal, apenas uma corda. Nosso universo de 14 bilhões de anos é uma corda, que pode ser uma corda última tocada. Pode haver tantas outras cordas anteriores, mundos, civilizações, tronos, soberanias, principados, potestades, poderes, que a gente chama de querubins, serafins, anjos, demônios, luz, treva. Aí você, quando olha para isso, a maioria das vezes, se incluir a dimensão da existência de outras criaturas, é claro que você vai chamá-las apenas de extraterrestres, não de anjo, não de nada, como os antigos, tanto na Bíblia judaica, quanto na Bíblia cristã, quanto no Alcorão, designam como anjos, que são mensageiros de outro mundo, interventores de outro tempo. A história humana tem momentos de muita intervenção de outras dimensões na nossa. Mas a maioria das pessoas que não acredita no amor de Deus por nós também não acredita em intervenções em nosso favor e como sendo obras divinas, anjos enviados, seres de outras dimensões que chegaram aqui, trouxeram juízo, trouxeram discernimentos, trouxeram percepção, trouxeram a sombra da encarnação que pousou sobre Maria, estiveram presentes em todas as situações, na vida de Jesus e na ressurreição, e na sua ascensão acima de todo principado, potestade, poder, universo ou dimensão. Mas isso é para mim, que creio que Jesus é a prova que a ressurreição de Cristo é real. Mas para crer que a ressurreição de Cristo é real, precisa-se ter fé. Não tem como
materializar a ressurreição para nós, como ela se materializou para as testemunhas do princípio. Algumas vezes até para 500 pessoas de uma só vez, simultaneamente conversando com ele na Galileia. E para tantos outros, durante 40 dias, sempre com o mesmo núcleo presente e gente variada. E ele disse, eu vou, e eles os viram ir, ouviram ir. E ele disse, eu vou enviar o meu Espírito e vocês vão ser batizados com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. E disse, e depois de muito tempo, eu vou voltar, quando ninguém mais crer nem esperar. Mas isso é para mim, que creio na ressurreição, mas eu admito que o cara que não foi tocado por essa convicção, olha assim para cima, e quanto mais culto a respeito da grandeza universal ele for, e quanto mais ele tome o tamanho do universo para medir o significado da vida dele, em relação a esse universo que só vai crescendo, 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 em descobertas, menor a gente vai ficando. Aí a gente não consegue se entender com significado, nem como consciência, em relação ao universo, quanto mais admitir a existência de Deus. Nessa coisa que não tem tamanho, eu habitando a bolha indescritível, eu sou menos do que um átomo na multiplicidade desses universos. Mas eu creio que Deus me ama. Se eu não tiver uma plataforma de fato, de fé transcendente, que não tem nada a ver com racionalismo, não tem nada a ver com conclusão filosófica, não tem nada a ver nem com matemática, porque até a própria matemática admite o que transcende o calculável. É por isso que a física mergulhou e chegou até onde chegou, pela admissão da possibilidade da inversão de operações de leis em outras dimensões mínimas da existência. Aí se mergulha no átomo, outro... Agora aqui no planetinho, no sisteminho. Mas um homem que... Uma criatura que daqui tem lunetas e capacidade já de sonhar com viagens siderais, antes só ficcionais, mas todas elas sem Deus. No máximo você tem a força. Você tem a força, mas não tem um Deus pessoal que ama a gente. Então, esse olhar e tentar enxergar Deus, olhando e comparando a mim com o universo até agora conhecido, eu sou reduzido a um nada que não me dá suporte para crer que, em havendo qualquer que seja o Criador, a criação, ele não pode e não é amor por mim. Não faz sentido. Isso é só parte do mais extremo narcisismo e megalomania. Faz parte da doença manifesta. É parte da doença e do delírio desse ser que, porque tem algumas habilidades e algumas competências e talentos e capacidades, ele acha que
pode demandar que Deus o ame. Mas o fato é que a maioria não consegue, a maioria se esmaga. Aí vem uma segunda razão que eu noto o tempo todo, de gente que não consegue admitir o amor de Deus e ter uma relação de amor com Deus, porque para eles é insuportável tentar ver Deus do universo para nós. Daqui para lá, eu falei até aqui, agora vai para lá, para além da caixa prego, como se dizia no passado. No universo de Newton. Vai para além da caixa prego. E olha para cá. Quando os 3 primeiros homens foram até a Lua, Armstrong, Aldrin e Collins, nenhum deles voltou com capacidade de manter o mesmo equilíbrio. E todos eles redimensionaram a vida e se colocaram num lugar de extrema consciência de pequenez. E eles foram só à Lua e olharam para cá. E disseram, um se tornou pastor, um outro no início ficou tão angustiado que virou alcoólatra, o outro se tornou um homem de espiritualidade, de pensamento sensível, mas nenhum deles nunca mais foi igual. Porque, seja de onde seja, se eu olhar de lá, e olhar e ver, quanto mais eu para lá for, ver a manifestação diminuta dessa existência aqui, e eu nela, menos chance eu tenho de crer que Deus se importa comigo. Não é verdade? Você de vez em quando não tem uma angústia desse tipo? Aí vem uma terceira realidade que eu ouço toda hora o pessoal falar. Toda hora alguém vem para mim e diz, é insuportável tentar ver Deus de Deus para nós. Ou seja, tá bom, existe Deus. Aí eu vou e supostamente me coloco no lugar de Deus e olho para mim e digo, não, Deus jamais amaria um cara como eu, porque nem eu mesmo me amo. Eu mesmo não creio em mim, minha mãe não crê em mim, meu pai não crê em mim, meus irmãos não creem em mim. Como é que eu vou crer no amor de Deus por mim, se todo mundo à minha volta parece não me enxergar e me tratar como um ente dessignificado, praticamente invisível? Deus, então, se eu não consigo o amor do meu pai e da minha mãe, que Deus vai me amar? A menos que seja um Deus muito pequeno, um Deus meio canalha, um Deus que aceite barganhas, um Deus que faça o bem, que faça o mal, depende do negócio. Até essa dimensão eu vou, mas um Deus absolutamente bom, absolutamente graça, absolutamente justo. Como é que ele vai me amar na minha injustiça e na injustiça da existência com a qual eu coopero e me acumplicio? Como Deus vai me amar? Eu ouço toda hora o pessoal falando assim. Aí vem uma quarta coisa, que eu ouço também o tempo todo, que é o pessoal que chega e diz, olha, Caio, é insuportável tentar ver Deus de nós para Deus. Que é a história do Isaías, lá no capítulo 6 do livro que tem o nome dele na Bíblia.
Ai de mim, porque os meus olhos viram ao Santo. Ai de mim. Moisés queria ver Deus. E Deus disse a ele: olha, eu vou te botar dentro de uma fenda, numa rocha, para que quando eu passe, você não me veja e não morra. Porque eu sou o santo, santo, santo. Adão, quando comeu do fruto com sua mulher, a primeira coisa que lhe veio ao coração foi essa relação. E agora? Quando Deus chegar, eu estou assim, e ele não mudará nada do lado de fora, ele sempre estivera nu com a sua mulher, como todos os outros animais. Cachorrinho vestido só em casa de madame. Ele nasceu nu, cresceu nu, ficou totalmente homem nu, encontrou a sua mulher pelada e fizeram amor com naturalidade. Para ele foi uau! Mas, quando a culpa da transgressão entrou nele, ele queria fugir. Porque não dá para olhar também de mim para Deus direto, não dá. Eu só consigo enxergar Deus através de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado e tira o pecado do mundo. E tirou antes da criação do mundo. Aí eu olho. Do contrário, é impossível, é absurdo, é loucura, é inadmissível que Deus vai se interessar por mim. Aí vem uma quarta situação ou realidade de gente que me traz e me diz que é insuportável tentar ver a Deus de nós para o próximo. Eu falo isso há bilhões de anos, que, segundo Jesus, a gente encontra a Deus no próximo, e quem quer servir a Deus, sirva ao próximo, e quem quer cultuar a Deus, trate bem e com amor e com justiça o próximo. Mas a maioria das pessoas acha isso impossível. Mas esse é o critério pelo qual eu, você e todo mundo será julgado. Como foi que você tratou o seu irmão? Porque eu tive fome. E você fez o quê? Me deu de comer ou me deixou faminto? Eu tive sede. Você o quê? Me ajudou a beber ou morrer de sede? Você me viu, eu estava nu, com frio, e você fez o quê? Me cobriu ou foi embora? Você me viu, eu era um estrangeiro, um refugiado, e você fez o quê? Me agasalhou ou me deportou para algum lugar de morte? Você me viu? Se você me viu, entre. Se você pulou por cima, fez que não me viu, lamento muito. Você ficou fora. Porque quem quer Deus só o encontra no trato de amor para com o próximo. Aí essas pessoas ouvem isso e dizem: pelo amor de Deus, assim não, isso é insuportável. Tem que sobrar um espaço para um ódio, para uma vingança, para buscar um enfrentamento, para ir às porras, para bater muito, para quebrar todo. Esse negócio é irreal demais. E se Deus é assim, estou fora.
Aí vem uma sexta realidade sobre Deus e eu, e o amor dele por mim. A maioria, ou muita gente me diz que é insuportável tentar ver Deus nas inúmeras diversidades humanas. Ainda mais nos nossos tempos, onde a diversidade não para de crescer. Assim como o universo não para de crescer e nos mostrar universos e universos, galáxias e galáxias, planetas e planetas, aqui na Terra também está havendo uma explosão de universos, de conhecimentos. Hoje em dia, para a procriação, não se precisa mais de um casamento, de homem, de mulher. O que se precisa é recorrer a um banco de sêmen, porque existe a possibilidade de uma quantidade enorme de expressões de gravidez e de convênios de gravidez e de contratos de gravidez de maneira absolutamente espontânea. E não se está começando desde o ano passado, já vem acontecendo isso na sociedade humana há alguns anos. Isso apenas começou a ser cada vez mais praticado e divulgado. A implicação disso é uma alteração profunda no significado de família, no significado do vínculo homem com mulher. Crescem as multiplicidades de vínculos e de possibilidades de constelações de relação e de família, de tipos diferentes de família. E aí isso vai crescendo, crescendo, crescendo. E eu vejo um monte de gente dizendo, escuta, e agora? Para eu ser de Deus, eu tenho que tratar bem e naturalmente todos esses grupos que eu não consigo nem diferenciar. A minha resposta e a resposta de Jesus é óbvia, é claro, cara, que você tem que amar a todos. Amar a todos. Porque Deus, o teu Pai, ama a todos. E é Senhor de todos. E todo aquele que vive, não importa com quem seja casado, nem em que degradê de gênero se ponha, mas se vive com respeito, com justiça, com verdade, com amor, com fidelidade, com empatia, com reverência para com os diferentes, inclusive para com os binários que não são dessa geração ou que não tiveram a possibilidade de expressar o que sentiam neles mesmos das gerações anteriores e que viveram. Não interessa. Outro dia alguém me falou se para mim era difícil falar sobre esse tema da sexualidade, dos gêneros, da quebra da binariedade conjugal para as multiplicidades praticamente quânticas. Saímos de um universo conjugal newtoniano, quase fixo, com rotações bem previsíveis, absolutamente previsíveis e iguais, e mergulhamos do ponto de vista social e relacional num ambiente quântico, que o Bauman chamou de sociedade líquida, do amor líquido. É uma outra dimensão, praticamente, na mesma sequência histórico-civilizatória. Estamos nós aqui. E a maioria dos religiosos, dos que sabiam, que pensavam, que conheciam a Deus, insistem em dizer, eu sei quem é Deus e sei que o meu Deus odeia você, apenas porque ele não consegue admitir a loucura de que Deus não é Deus apenas da civilização dele.
que era uma civilização patriarcal, machista, onde sem a relação sexual do homem com uma mulher, a família não prosseguiria e, portanto, aquele clã morreria. Havia também, atrás disso, toda uma política de sobrevivência da tribo, do clã, da etnia, da nação. Tinha que haver esse tipo de progressão até que a ciência genética vem, outro Big Bang, boom. E aí o DNA é todo decifrado, o genoma humano é aberto, os véus são tirados e a gente enxerga e numera e põe código para cada um, chega lá, milagres acontecem o tempo todo. E gente, e coisas, e expressões e identificações completamente diferentes acontecem num nível de subjetividade que não dá para ser medido pela binariedade anterior que nos trouxe até aqui. E tem gente que não admite, todavia, que Deus possa amar as diversidades humanas. E aí vem uma última coisa que eu quero que você guarde, veja bem, por favor. Veja agora, Deus, porém, ama a todos os absurdos, incluindo eu e você. Você sabe que a minha grande gratidão é que Deus ama os absurdos. Porque a existência é um absurdo. A criação, meu Deus, a gente já foi tão longe, a gente já bateu de cara com a parede do Big Bang, com a explosão primal, com a realidade adensada, compactada de matéria que explode, produz tudo que a gente chama aqui de universo espaço-temporal, que nasceu segundo a Escritura, segundo o Evangelho, segundo a Bíblia no início, do nada, bara, criou do nada Deus os céus, a terra e todas as coisas. E o Evangelho diz a mesma coisa, que do nada ele criou todas as coisas. Mas começa dizendo, pela fé cremos que do nada Deus criou todas as coisas, porque Deus ama. A loucura por uma única razão. A única definição para Deus é absurdo. A única definição para o amor de Deus é loucura. É por isso que Paulo tinha o entendimento maior do que todos os filósofos, antes dele e depois dele, e os grandes pensadores que continuam procurando, e ele disse, olha, ouçam bem, é inacessível. É inacessível. A luz desse início absoluto é inacessível. Esse homem que diz isso, que Deus habita luz, imarcessível e inacessível. João diz que nunca ninguém viu e nem olho algum jamais verá, que é designado no Apocalipse apenas como aquele. O outro em quem tudo é. A única maneira de designá-lo na sua relação conosco é como Paulo disse, é loucura. É loucura. Essa palavra que eu estou falando aqui é loucura total. E eu não estou fazendo nenhuma questão de torná-la menos louca. Ela só vai ser verdade
Se você a admitir como loucura e crer que Deus é loucura, Deus é absurdo. O nosso universo conhecido é absurdo. Meu Deus, esse meu cérebro que está falando aqui é maravilhoso e é um absurdo que a gente está começando a entender agora. Imagina Deus, a gente não consegue dar um diagnóstico mesmo final. A maioria dos transtornos de natureza mental, psíquica, a gente apenas faz um corte meio largo no bolo, a gente não tem precisão descritiva, porque a gente não tem conhecimento nem dessa subjetividade que eu sou, quanto mais de Deus. Deus é loucura. E o Evangelho é loucura. E Paulo disse, é loucura para os filósofos gregos, que era o que havia de mais Stanford, de mais Harvard, de mais extraordinariamente Oxford, que ele podia mencionar. Ele diz para eles, é loucura. Para o racionalismo, que nunca fecha, eles não vão nunca concluir com o absurdo, nem com a loucura, porque eles querem provar que não é loucura. Mas é loucura. Deus é loucura, só alcançável pela fé. E o pior ainda, para quem quer compreender isso tudo, é saber que essa loucura, que só pode ser acolhida e provada, experimentada pela fé, é loucura de amor por mim, por você. É esse narcisismo completamente ancorado no significado transcendente. Agora, isso não me faz me adorar. Isso me faz dizer que, apesar de eu ser quem eu sou, como Paulo dizia, Cristo Jesus me ama. E essa palavra dele que eu anuncio é fiel. Porque ele me amou, sendo eu ainda pecador, e sendo eu o maior de todos os pecadores, fui alcançado. E me entreguei ao absurdo de ser amado. Isso me traz paz que excede a todo entendimento, tirou todos os medos de mim e colocou no mundo com significado. Agora sim, o Braulio vai colocar o nosso tema de hoje. Deixa eu ver onde é que eu estou. Meu Jesus, Deus me conhecer e me amar é coisa de louco. E está aqui o texto desse eunuco, desse homem castrado ou que nasceu com algum tipo de anomalia orgânica, física, mas normalmente era castração. Aparência agora já bem adulto, feminina, com voz possivelmente mais feminina do que masculina, com a cintura bem fina, eventualmente com algum ceim pendurado, mas era um homem profundamente confiável, de inteligência, bom de matemática, de finanças. Se dedicou o máximo que ele podia aprender a gerenciar e se tornou ministro do tesouro da rainha da Etiópia, Candace, rainha dos etíopes, e que também tinha uma relação íntima com os crentes judeus da Etiópia,
cuja história judaica nos conta, isso provada pelos rabinos de Israel, que Salomão e a rainha de Sabá tiveram um filho. E esse filho cresceu na Etiópia e vinha frequentemente a Jerusalém para aprender o ensino e a cultura dos judeus. E tanto isso é fato que os rabinos de hoje, já há algumas décadas, aceitaram os judeus negros da Etiópia como descendentes da etnia de Salomão, dos judeus, com a rainha de Sabá. E a influência era enorme da fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, especialmente nas culturas mais elevadas da Etiópia, como é até o dia de hoje. Como também até o dia de hoje, os cristãos que se diz que decorreram da história desse eunuco com Filipe, estão lá vivendo uma das mais antigas expressões de fé contínua no Evangelho, em Jesus. Obviamente que o cristianismo também chegou lá, além do Evangelho, e fez as corrupções e as corruptelas conforme as adequações que a civilização etíope propôs. Mas está lá. E esse homem, no entanto, até porque ele era, ou pela cara dele, ou pelo jeitão dele, ou pelo tamanho dele, não seria admitido como pastor, como pregador da palavra de Deus. Praticamente em nenhuma igreja do Brasil. Um anjo, todavia, foi enviado ao diácono Filipe, dizendo: Filipe, levanta e vai para a banda do sul, no caminho que desce daqui de Jerusalém até Gaza, que é para a banda do sul. Eu conheço bem esse caminho. Este se acha lá no deserto. Esse caminho todo está deserto. Vai. E Filipe foi. Não perguntou por quê, ele saiu e foi. E ainda tinha esse anúncio de que ele provavelmente fosse encontrar um caminho deserto. Mas o que se diz é que ele se levantou e foi. Foi. Ele sabia que era um anjo. Ora, se eu sei que é um anjo me dizendo uma coisa que tem uma razoabilidade, mesmo que eu não tenha nenhuma explicação, sinceramente, eu não discuto com aquilo que eu reconheço. E admito. Eu não tenho conflito com o que eu admito. Nem Filipe. Ele reconheceu que era um anjo do Senhor e foi. E aí, quando ele chega lá, vinha um etíope, castrado, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todo o tesouro da rainha da Etiópia e viera adorar o Deus único no templo em Jerusalém, o templo que ainda estava erguido, o templo construído por Herodes o Grande. Filipe vai e vê que esse homem está de volta, ele está indo de volta para a Etiópia. Assentado no seu carro, ele iria até o sul de Israel, iria atravessar, possivelmente na direção do Egito, iria para o Saara mais alto, até atravessar na direção do Lago Vitória e chegar na Etiópia. Era uma jornada enorme.
mas ele decidira fazer essa jornada lendo as Escrituras. Ele estava justamente lendo em Isaías, no capítulo 53. E aí ele respondeu, Filipe correu do lado dele, o ouviu ler Isaías 53 e perguntou, tu compreendes o que tu vens lendo? Ele respondeu, porque a carruagem continuava andando. Como poderei entender se não houver alguém que me explique? E então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Parou a carruagem, Filipe entrou e sentou ao lado dele. Ora, a passagem que ele vinha lendo era esta, de Isaías 53. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Que gente é essa? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo, é um problema pessoal de Isaías. Naquele contexto imediato, ele está projetando isso para se cumprir num outro. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Seguindo eles pelo caminho, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que me impede de que eu seja batizado? A maioria das pessoas que não fossem como ele, eunucas, apenas diriam, eis aqui água, eu gostaria de ser batizado. Me batiza, por favor, que tem água. Mas ele teve que fazer disso uma questão. Como a maioria daqueles muito diferentes, estranhos, ou que fazem parte de minorias fechadas, ou que carregam características de gênero assumidas, não compreendidas, às vezes até amaldiçoadas, gente que carrega preconceito, estigmatização durante toda a vida, toda a existência, se apresenta muitas vezes como uma questão. Esse homem aqui foi só questão. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí viu a água depois de ter ouvido tudo, e Filipe certamente passou por João Batista, pelo batismo, por Jesus mandando os discípulos batizarem, do batismo como um selo visível de uma graça e uma operação invisível, operada pelo Espírito de Deus no coração. E aí ele está todo comovido, mas ele tem que perguntar, escuta, aqui tem água, tem algum impedimento? Porque ele era o eunuco. Mas Filipe, graças a Deus, sabia que Jesus amava a todos, aos eunucos também. Eis aqui água, o que impede? Filipe respondeu, é lícito batizar eunucos, batizar os diferentes. É lícito. Por que Filipe falaria em licitude e em ilicitude, se não houvesse, na própria história de ser eunuco, o elemento dessa carga do ilícito, do estranho, do disforme, do anômalo, como há em todas as gerações, incluindo na nossa, para todas as pessoas que se fazem representar aqui, nesse batismo e nessa pergunta do eunuco. É lícito? Tem algum impedimento, algum impeachment para eu não ser batizado? E Filipe diz, não há nenhum ilícito. Se você quer ser batizado, é lícito. Aí ele só perguntou, é lícito?
se creis de todo o coração. A única coisa que pode impedir é se eu creio que o amor de Deus chegou até mim ou não. Se eu creio que a graça, o amor e o evangelho chegaram a mim, quem é que vai me tirar desse que me deu essa luz, que me fez compreender, que disse haja luz no caos da minha existência e fez explodir esse universo absurdo de graças indescritíveis? Quem é que vai impedir? Se Cristo morreu por mim antes da fundação do mundo, o que no mundo, em qualquer hora, em qualquer era ou em qualquer geração, vai me impedir de ser amado por aquele que me amou antes de que houvesse qualquer criação, universo ou existência? Quem? Quem? É lícito se tu crês de todo o coração. Respondeu-lhe o eunuco, o absurdo do amor de Deus: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você, eunuco, você, eunuca, você que não se compreende como eunuca nem como eunuco, você que se compreende num outro degradê que foge a qualquer binariedade, pode saber que não há nada que te impeça de ser batizado se você crê de todo o seu coração. Você confessa comigo? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confessa? Então não há nada que te impeça de ser batizado. Você que está ouvindo isso com alegria, você que está ouvindo isso com choque, eu estou falando com quem quer experimentar o amor de Deus. Deixa eu te dizer, não existe explicação para Deus me amar. É pura loucura. É loucura para filósofos e é escândalo para religiosos que creem que Deus só ama uma determinada tribo, uma determinada genética, gente de um certo DNA, de uma certa raça, de uma certa língua. São deuses linguísticos, deuses étnicos, deuses tribais. Mas o Deus pré-cósmico, um Deus que é, antes de qualquer coisa ser, que ele mesmo não existe como verificabilidade, porém todas as coisas que existem são nele. Esses que creem que isso é louco, mas ele me ama, e que a prova maior desse amor é que ele decidiu, ao invés de acabar com a palhaçada, se entregar como uma ovelha muda que vai sendo tosquiada e vai sendo carregada para o matadouro e não abre a sua boca. E tudo que diz é sobre a loucura universal. Perdoa-lhes, eles não sabem. Eles não veem. A minha solidão aqui, no meio dos humanos, é absoluta. É uma existência em estado de desamparo. Eu me sinto em estado de desamparo. Eu estou com sede. Ninguém me dá de beber. É uma loucura. E nem aqui eu paro de ouvir loucuras e blasfêmias. É só a ti que eu entrego meu espírito. Porque a humanidade é loucura. E a tentativa de compreender o amor de Deus por mim
pela filosofia, pela lógica, pela religião, pela fé, pela presunção de justiça própria por qualquer coisa, não se sustenta, nem no macro, nem no micro, nem na dimensão moral ou ética, em nenhum estado. Eu tenho só que dizer, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Santo. E creio na palavra que diz, olha, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi coberto, porque eu te amo. Porque se eu sou por ti, diz Deus, quem será contra mim? Pergunta Deus. As criaturas que eu criei é que se levantarão contra o meu amor por ti? Pergunta Deus. Que voz no universo me proibirá de te amar? Ou que poder no mundo ou na terra terá o poder de impedir que eu ilumine a quem eu queira, mesmo aos mais estranhos, aos mais fora de designação na binariedade dos humanos? Senhor Jesus, permite que o que eu disse tenha sido entendido, compreendido, acolhido pelos que precisam. E os que mais precisam são aqueles que dizem que não aceitam nada do que eu estou dizendo, mas não podem combater o espírito dessa verdade acerca de ti. Mas eu também te peço por aqueles que têm vivido em estado de depressão pelo desprezo, pelo abandono, pela rejeição, pela dor, pelo não acolhimento, que a tua misericórdia abrace a todos agora, que o Espírito Santo queime, purifique e encha o coração de cada desamado da ardência do fogo eterno, do amor santificador de Deus em nós, de Cristo Jesus na gente. Em teu nome, Senhor. Amém e amém.